Oi, pessoal, tudo bem? Então, me chamo Maria Eduarda, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre matrizes. Essa é a parte 1 do vídeo, com alguns conceitos iniciais, vai falar de adição e subtração entre matrizes e também falar de produto entre um número e uma matriz, tá? A parte 2 vai vir depois com os outros conceitos de matrizes também, tá? Bom, primeiro vamos entender o que é uma matriz. A gente pode dizer que elas são tabelas formadas por linhas e colunas. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A e digo que ela é M por N, é assim que a gente lê, M por N, é porque ela tem M linhas e N colunas. Peraí, ficou um pouco confuso, né? Então, eu vou botar números para a gente dar uma olhada, tá? Se eu tenho uma matriz 2 por 3, é porque ela tem duas linhas e três colunas. Gente, é sempre importante lembrar que tem que ser nessa ordem. Primeiro linhas e depois colunas, tá bom? Lembrem disso, primeiro linhas, depois colunas, tá? Então, vou representar aqui uma matriz. Essa é uma matriz 2 por 3, porque ela tem duas linhas e três colunas, tá? Peguei uma matriz qualquer aqui. Bom, como é que eu faço a representação dos elementos dela? Então, os elementos, eles normalmente são representados por A e J, onde I é o número da linha e J é o número da coluna. Como eu falei, vocês podem prestar atenção, a linha vem primeiro e depois vem a coluna, sempre, isso não pode confundir, tá? Então, por exemplo, o que significa esse A11? É assim que a gente lê, tá? A11, A12, A23, tá? É assim que a gente lê. O que significa esse A11? Então, significa que ele está na linha 1, coluna 1, tá? É sempre essa representação que a gente vai ter. Primeiro linha, depois coluna. Isso não pode esquecer, beleza? Bom, peguei aqui um exercício para a gente botar em prática o que a gente viu para não ficar muito confuso, beleza? Escreva a matriz A2 por 2, tal que cada elemento seja dado por A e J é um elemento, é igual a 2I mais 3J. O que significa I? I significa em qual linha ele está. J significa em qual coluna ele está. Então, vamos escrever aqui uma matriz genérica 2 por 2, tá? E como é que a gente acha o A11? Usando essa lei que ele deu aí pra gente, beleza? Então, a gente sabe que o A11 vai ser igual a 2 vezes 1. Por quê? Porque a gente está substituindo esse I pela posição dele na linha. Ele está na linha 1, então a gente vai substituir esse I por 1. Então, 2 vezes 1. Mais 3J. Aonde ele está? Em qual coluna ele está? Ah, ele está na coluna 1. Então, a gente vai substituir esse J também por 1. 2 vezes 1 mais 3 vezes 1 é igual a 5. O A12, a gente vai fazer a mesma coisa. Ele está na linha 1, coluna 2. Então, vou substituir o I por 1 e o J por 2. E aí vai ficar 2 vezes 1 mais 3 vezes 2. Vai dar 8. O A21, a mesma coisa. 2 vezes 2, porque ele está na linha 2, e 3 vezes 1, porque ele está na coluna 1. 2 vezes 2 mais 3 vezes 1 vai dar 7. O A22 é a mesma coisa. 2 vezes 2, porque ele está na linha 2, mais 3 vezes 2, porque ele está na coluna 2. Então, 4 mais 6 vai dar 10. E a gente vai representar essa matriz 2 por 2 assim. 5, 8, 7, 10, substituindo os elementos que a gente descobriu por essa lei. Beleza? Bom, vamos falar agora de uns nomes importantes que a gente precisa saber. Primeiro é o matriz linha. Gente, o nome já entrega. Matriz linha é formada por uma linha apenas. Então, por exemplo, essa matriz que eu coloquei aí é uma matriz 1 por 4, porque ela tem somente uma linha e 4 colunas, beleza? Matriz coluna é formada por uma coluna, também o nome já entrega. Essa aí, por exemplo, é uma matriz 4 por 1, porque ela tem 4 linhas e uma coluna. Bom, agora a matriz nula é uma matriz formada somente por zeros. Essa aí, por exemplo, é uma matriz 2 por 3, porque ela tem duas linhas e três colunas
E aí ela é uma matriz nula porque dentro dela só há zero. Os elementos são todos zero, beleza? E uma matriz quadrada, essa é a mais importante de todas que a gente precisa saber, é porque ela é chamada assim porque ela tem o número de linhas igual ao número de colunas. Então, por exemplo, essa é uma matriz 4 por 4. Esse é só um exemplo, mas ela poderia ser 3 por 3, 2 por 2, 5 por 5. A única regra da matriz quadrada é que o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho dela, porque ela tem umas propriedades interessantes aqui pra gente analisar, beleza? Bom, escrevi aí uma matriz genérica 2 por 2, mas ela poderia, de novo, ser uma 3 por 3, uma 4 por 4, uma 5 por 5, não importa, ela só tem que ser quadrada, ter o mesmo número de linhas e de colunas, tá? E aí escrevi os elementos genéricos aí dentro, A11, A12, A21, A22, beleza? Tá vendo isso aí que eu destaquei? Ela é a diagonal principal. Qual a propriedade dessa diagonal principal? É que a posição dos elementos, por exemplo, você pode ver um A11. Então, I é igual a J, linha é igual a coluna, 1 é igual a 1. A mesma coisa com 2, 2. Linha 2, coluna 2, então I é igual a J. Beleza? Tranquilo, né? Então agora a gente vai falar da diagonal secundária. Essa aí é um pouquinho mais chatinha, mas, gente, dá pra fazer tranquilo, tá? Dá pra gente entender tranquilo. Bom, nesse caso, essa diagonal é formada por A12 e A21. Se a gente somar 2 com 1 com 2, vai dar 3. E a gente sabe que 3, nessa leizinha aí que eu dei pra vocês, que eu já vou explicar o que é ela, se a gente substituir o I e o J, 2 mais 1 vai dar 3, e aí vai ficar 3 igual a M mais 1. Passando 1 para o outro lado, subtraindo, vai ficar 3 menos 1 igual a M, M é igual a 2. Isso é importante, tá? O que é M? É a ordem da matriz. Nesse caso, a ordem da matriz é 2, como a gente pode provar aí nessa lei. E a gente sabe que essa é uma matriz 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Então, M é a ordem da matriz. Se for uma matriz 2 por 2, a ordem dela vai ser 2. Se for uma matriz 3 por 3, a ordem é 3. E assim por diante, tá? Super tranquilo também. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre matriz transposta. Peguei uma matriz aí qualquer, é uma matriz 3 por 2. Por quê? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. E aí, se te pedissem a matriz transposta, o que você faria? Esse T aqui, gente, esse Tzinho aqui, é importante dizer que ele não é um expoente, tá? É só o jeito que a gente representa uma matriz transposta, tá? Então, o que a gente faz para essa matriz virar transposta? Então, o que é linha vai virar coluna e o que é coluna vai virar linha, beleza? Então, por exemplo, esse aqui, 280, virou uma linha, 280. 973 virou uma linha, 973. Então, ela deixa de ser uma matriz 3 por 2 e passa a ser uma matriz 2, 1, 2 por 3, 1, 2, 3. Ih, ficou um igualzinho aqui, mas não tem problema. Bom, adição e subtração entre matrizes. Então, eu quero somar a matriz A com a matriz B. Eu quero somar duas matrizes. O que eu faço? Muito simples. A gente vai pegar os elementos correspondentes, por exemplo, esse aqui, A11, você vai somar com A11 dessa matriz. Importante dizer que a adição e a subtração, elas só podem ocorrer em matrizes do mesmo formato. Então, você só pode somar, por exemplo, essa aqui é uma matriz 3 por 2. Essa aqui também é uma matriz 3 por 2. Você não pode somar uma matriz 4 por 3 com uma 3 por 2. Por quê? Porque elas não têm o mesmo formato. Então, é importante dizer que a adição e a subtração só ocorre com matrizes com o mesmo formato, tá bom? Então, somando 4 com 2 vai dar 6, 9 mais 8 vai dar 17, 8 mais 10 vai dar 18, 7 mais 5 vai dar 12, 2 mais 0 vai dar 2, 3 mais 1 vai dar 4. Beleza? E como é que a gente faz a subtração? Mesmo raciocínio,
da adição, tá, gente? A gente vai subtrair os elementos que estão correspondentes. Então, por exemplo, esse aqui, A11 com A11, A12 com A12, beleza? E também vale a mesma regra da adição. Só pode ser feito com matrizes do mesmo formato, tá? Então, por exemplo, essa aqui eu tenho 1, 2, 3 linhas, 1, 2 colunas. Então, uma matriz 3 por 2. Aqui também, 3 por 2. Beleza? Então, vamos lá. 5 menos menos 4. Ah, isso é importante, viu, gente? Não caiam. 5 menos menos 4 vai dar 9, tá? 12 menos 8 vai dar 4. 6 menos 10 vai dar menos 4. 1 menos menos 2 vai dar 3. 2 menos 2 vai dar 0. 4 menos 1 vai dar 3. Tá bom? E agora eu vou falar de multiplicação entre um número e uma matriz, tá? Ainda não é multiplicação de matrizes, isso vem na parte 2, tá? Então, mesma lógica, a gente multiplica os elementos dentro da matriz. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. 2 vezes 10, 20. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, desculpa, 2 vezes 1, 2. Quer que eu repita essa parte? Melhor, né? Eu vou repetir tudo, tá? Então, 2 vezes 4 igual a 8. 8 vezes 2 igual a 16. 2 vezes 10 vai dar 20. 2 vezes 5 vai dar 10. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 1 vai dar 2. Beleza? Então, a gente sabe que se a gente pode multiplicar, a gente também pode dividir. A gente não escreve uma matriz, por exemplo, se eu quero dividir essa matriz por 2. Eu não escrevo 2 dividido por, enfim, e aí escrevo a matriz. A gente multiplica por uma fração, que a gente sabe que é a mesma coisa, beleza? Então, meio vezes 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. 2 dividido por 2 vai dar 2. E 1 dividido por 2 vai dar 1,5. Vocês viram que eu escrevi aqui, ó, aqui e aqui eu escrevi em decimal, mas não teria menor problema se eu botasse em fração, tá? Pode dos dois jeitos, eu só achei mais fácil escrever assim, mas você escolhe do jeito que você quiser. Bom, e agora para resumir aí tudo que a gente falou na aula de hoje, vou fazer um exercíciozinho de equação matricial, beleza? Então, vamos lá. Determine a matriz X tal que 3x mais A é igual a B transposta. O que a gente precisa fazer aqui? Vamos já ir resolvendo essa equaçãozinha aí para a gente já poder fazer uma conta mais simples, tá? Então, vou passar o A para lá, subtraindo. Então, vai ficar 3x é igual a B transposta menos A. Lembrem-se, esse tzinho não é um expoente. Ele é só a representação de matriz transposta, tá? Não confundam isso, por favor. Não é uma incógnita. E aí, o que eu faço? Eu vou passar o 3 para lá também dividindo. Na verdade, eu vou multiplicar isso por 1/3. Então, ele me deu aqui as matrizes. Essa A, ela é uma matriz 2, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas, então ela é uma matriz 2 por 3. A B é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 2. Beleza? Se ele está me pedindo aí B transposta, então, melhor já fazer essa B transposta aí para a gente não perder tempo, beleza? Então, aqui, isso aqui é uma coluna, vai virar uma linha. Isso aqui é uma coluna, vai virar uma linha. Mesma coisa, isso aqui é uma linha, virou uma coluna. Isso aqui é uma outra linha, virou outra coluna. Isso aqui, uma linha, virou uma coluna. Beleza? Então, desculpa. Então, já fiz B transposta. Eu sei que B transposta menos A é o que eu preciso fazer aqui para depois multiplicar por 1/3. Então, vamos fazer esse B transposta menos A aí primeiro. Mesma regra que eu ensinei, gente. Dentro você vai subtrair os elementos. Então, você vai subtrair o A11 com o A11 dessa matriz. Por exemplo, vamos lá. Se ele me pedisse B menos A, eu poderia fazer? Não, porque elas não são matrizes com o mesmo formato.
Aí, se eu fiz B transposta, aí sim elas são matrizes do mesmo formato? Sim, são matrizes 2 por 3, as duas. Aí sim eu posso subtrair, beleza? Vamos subtrair. 0 menos 3, menos 3. 2 menos 2 vai dar 0. Menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. De novo, gente, fiquem atentos, tá? Isso aqui não é menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. É menos 2 menos 1, tá? Então, vai dar menos 3. Fiquem atentos com isso, não deem bobeira nisso, tá? Então, 1 menos 4 vai dar menos 3. 5 menos menos 1, ó, de novo, vai dar 6. 4 menos 3 vai dar 1. Então, essa aí é a matriz que eu encontrei, que é a subtração de B transposta menos A. Bom, agora a gente vai dividir por 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Então, menos 3 vezes 1/3, menos 1. 0 vezes 1/3, 0. Menos 3 vezes 1/3, menos 1. Menos 3 vezes 1/3, de novo, menos 1. 6 vezes 1/3, 2. 1 vezes 1/3 vai dar 1/3. Reparem que aqui eu coloquei em fração, tá? É o que eu tinha falado para vocês no outro slide. Se você quiser botar em fração ou se você quiser botar em decimal, não tem problema, mas 1/3 ficaria meio esquisito aqui, né? Então, preferi botar em fração, tá? Bom, gente, esse é o fim da parte 1. A parte 2 vai sair já já. E aí eu vou falar de produto entre matrizes, algumas propriedades também, mas por enquanto é isso, beleza? Obrigada!